Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, e nós leremos a partir do verso de número 13. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui. Amém. Eu quero nessa noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema efeitos da pregação missionária. Efeitos do evangelho missionário. Repita comigo, 1, 2, 3. Efeitos do evangelho missionário. Mais uma vez. Efeitos. Terceira e última vez. Efeitos. Muito obrigado. Tome o seu assento, adorando ao nome de Cristo Jesus. Obrigado. Queridos, quero agradecer aos irmãos por nos suportar nesses dias em que nós estamos aqui. Que Deus abençoe esta querida igreja. Deus abençoe a cada irmão, cada missionário, cada trabalhador desta obra. Deus abençoe a vida do irmão do pastor Darcy, da sua família, de todos os obreiros. Ore por nós, estamos trabalhando para Jesus e tentando fazer alguma coisa para o reino. Deus abençoe a vida do Nicolas, da sua esposa, para quem com certeza quase ninguém sabe, mas eu e o Nicolas nos conhecemos há 30 anos. Vai, né, Nicolas? Há 30 anos. A irmã Celeste, mãe do irmão Nicolas, foi uma das primeiras crentes que o pai ganhou para Jesus lá em Canelones, em meados de 90, 92, 93. É uma alegria estar com ele aqui, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a Jocum. É a primeira vez que eu conheço pessoas da Jocum, né, integrantes da Jocum. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, primeiramente, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, juntamente comigo, para que nós possamos extrair aquilo que Deus tem para mim e para você. O livro de João, em uma das suas principais características, ou tem como principal característica, mostrar Jesus Cristo de uma ótica diferente e toda especial. Quando você estuda a Bíblia, e como eu sempre digo e não canso de repetir, toda a palavra de Deus é divina, é inspirada, é apta para o meu e para o seu coração. Mas quando você estuda a Bíblia, principalmente os evangelhos, que é o início do Novo Testamento, é possível notar e compreender que mesmo falando acerca do mesmo Cristo, falando acerca do mesmo assunto, falando acerca da mesma pessoa, esses escritos vêm a ser diferentes. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que toda a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, ele vai tratar acerca de Jesus Cristo. Pastor Gesiel Gomes, na sua pregação, vai nos dizer que a Bíblia é o único livro que é escrito por várias pessoas, em vários momentos, em vários períodos, mas que nunca perde o seu tema. É o único livro que você encontra que é escrito por várias pessoas, em vários períodos, em suas culturas, em suas linguagens, mas a inspiração e o assunto da Bíblia é a mesma. E que assunto é esse? Que inspiração é esse? A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia toda vai falar do assunto que é Jesus Cristo. Os evangelhos têm como principal função narrar aquilo que Jesus Cristo fez nesta terra, aquilo que Jesus Cristo trilhou, aquilo que Jesus Cristo pregou,
aquilo que Jesus Cristo iniciou. E o que Jesus Cristo iniciou, pregador? Jesus Cristo iniciou o período da graça. Jesus Cristo iniciou o período do Novo Testamento. Jesus Cristo veio para pregar as boas novas do Evangelho. E para nós compreendermos isso de maneira bem rápida e sucinta, eu convido você a retornar para o período do Antigo Testamento, aonde a Bíblia vai nos dizer que o Novo Testamento aconteceria, aonde a Bíblia vai nos dizer, o próprio profeta Isaías, falando acerca de Jesus Cristo, vai dizer: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este mesmo Isaías, o livro de Isaías, que pelos teólogos é conhecido como Evangelho do Antigo Testamento, ele vai falar no capítulo de número 11, dizendo: nascerá um rebento de Jessé, nascerá um renovo de Jessé, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito do Senhor, Espírito de conselho, repousará sobre ele a plenitude do Espírito Santo. Ainda o profeta Isaías, falando acerca do ministério de Jesus, vai dizer que Jesus nasceu como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e nós o reputávamos como aflito de Deus, mas verdadeiramente agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus amassá-lo, agradou a Deus judiá-lo, de uma maneira que ele foi levado como ovelha muda até o matadouro. Mas ele, depois de passar pelo momento de provação, ele viu o resultado do seu trabalho, ele viu o resultado da sua morte, ele viu o resultado daquilo que ele fez. E que resultado é esse? É nós, a igreja de Jesus Cristo, no período da graça, no momento da graça. Ou seja, deixa eu abrir um parênteses aqui no início desta mensagem: eu e você não estamos aqui porque somos talentosos, eu e você não estamos aqui porque temos alguma coisa a oferecer para Jesus, eu e você não estamos aqui porque Deus nos deve alguma coisa, eu e você não estamos aqui porque nós somos dignos ou merecedores de alguma coisa. Eu e você estamos aqui porque Jesus Cristo pagou o preço do Calvário, deu a salvação para mim e para você, e hoje nós somos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando você vai para o Antigo Testamento, e pegamos aqui o exemplo da Páscoa, lá no Egito, a figura do cordeiro imolado, do sangue nos umbrais da porta, nada mais é do que a figura de Jesus Cristo, que nos liberta do pecado, que nos liberta do Egito. Quando você vai para o livro dos Salmos, você verá que a inspiração do poema, glória a Deus, a inspiração das canções é a pessoa de Jesus Cristo. Quando você vai para o livro de Provérbios, você vai ver que Provérbios, que fala a sabedoria, o escritor dos Provérbios vai sempre dizer que a sabedoria, ela é divina e vem da parte de Deus. Em tudo nós vamos enxergar a pessoa de Jesus Cristo. Chegamos ao Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos a história de um homem chamado João Batista, que é considerado por aqueles estudiosos da Bíblia como o último da dispensação profética. A dispensação profética que começou lá em Samuel, a dispensação profética que começou lá no Antigo Testamento na pessoa de Samuel e encerra na pessoa de João Batista. Eu já falei isso aqui na outra vez que estive, mas eu repito, na minha visão, pastor Darcy, João Batista foi o primeiro homem que recebeu o batismo no Espírito Santo. A Bíblia não diz, a história também não, e você não encontrará base literária para isso que eu estou dizendo, mas eu acredito, eu, Eliezer, acredito que João Batista foi o primeiro homem do Novo Testamento
a receber a virtude do Espírito Santo. Que virtude é essa? A virtude profetizada por Joel, que Joel vai dizer que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, e até os vossos servos e servas serão cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei, tem gente que acredita que acabou esse movimento espiritual. Ok, você tem o direito de acreditar nisso, mas eu creio que o Espírito Santo ainda se move, ainda fala, ainda se movimenta, ainda unge, ainda batiza, ainda está em evidência a ação sobrenatural do Espírito Santo. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, o Espírito Santo ainda age. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, o Espírito Santo ainda age. Ele ainda age no sobrenatural, ele ainda se movimenta no sobrenatural. Caso contrário, eu e você não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque temos plena certeza e convicção que o Espírito Santo de Deus ainda age no mundo sobrenatural. Se você crê nisso, levante as suas mãos e glorifique e exalte a Cristo que vive e reina para todos sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a graça dele aqui, eu sinto o movimentar dele aqui. Por mais alguns instantes, por favor, por mais alguns instantes, feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus e glorifique e exalte aquele que vive e reina para todos sempre. O Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda enche, o Espírito Santo ainda revela, o Espírito Santo ainda cura, o Espírito Santo ainda convence, o Espírito Santo ainda geme, o Espírito Santo ainda marca, o Espírito Santo ainda levanta, o Espírito Santo ainda cura, o Espírito Santo ainda renova, o Espírito Santo ainda transforma, o Espírito Santo ainda conduz, o Espírito Santo ainda ilumina, ele se movimenta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Urabash, arabacalabash, erai nabalai, choregalarabagalas. Urebai rebagandoreira, xui rabai delerasui, erabai show quemandole garai, zerabria suira bacandarai. Sinta a movimentação dele em você, sinta ele se movimentando nesse lugar, sinta ele se movimentando nesse ambiente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu creio, meus amados e queridos irmãos, que João Batista foi o primeiro batizado no Espírito Santo no Novo Testamento. Por que isso, irmão Eliezer? Com que base tu acredita nisso? Com que base tu pensa nisso? A Bíblia vai dizer que quando Maria e Isabel, as duas primas ainda gestantes, se encontraram, houve uma manifestação no ventre de Isabel. A Bíblia vai dizer que quando as grávidas se encontraram, Isabel, que estava gestante do último profeta, o maior de todos os profetas, segundo Jesus Cristo, há uma movimentação no ventre daquela mulher. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia não nos fala, melhor dizendo, que João Batista e Jesus, mesmo sendo primos, tiveram algum tipo de convivência. Não há este relato na Bíblia, não há esta história na Bíblia, mas a Bíblia nos conta que estava João Batista, glória a Deus, batizando no Jordão, um cara esquisito, um cara estranho, vestido pele
pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Por lei ele tinha direito de pregar na sinagoga, porque ele era filho de sacerdote, era de linhagem sacerdotal, mas ele não pregava na sinagoga, aonde ele pregava na beira do Jordão. E a pregação dele não era uma pregação boa, não era uma pregação aprazível. Se João Batista estivesse vivo hoje, ele seria cancelado, ele seria trucidado de tudo que é forma, porque a pregação de João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos induziu sair da ira vindoura? Eis que o machado já está posto à raiz, a pá já está pronta para limpar. Ele continua pregando: eu não sou Cristo, eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés, porque ele é antes de mim. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Segura para você entender. Ele pregando esta palavra dura, esta palavra ríspida, esta palavra espinhosa, difícil de engolir. Eu creio, pastor Darcy, a Bíblia não diz, mas eu creio no contexto, sem querer criar uma heresia. Eu creio que está João Batista descendo a lei em todo mundo, pregando arrependimento, o evangelho do reino. Daqui a pouco ele para de pregar, fica quieto. Os discípulos que acompanhavam João diziam: João, o que houve? O que aconteceu? O que está acontecendo, João? Eu creio que João começou a sentir aquilo que todo pentecostal sente: um arrepio na espinha, uma movimentação no ventre, uma vontade de chorar, uma vontade de dar glória. E ele brada dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse terim começa então o ministério de Jesus Cristo, no batismo no Jordão, em que a Bíblia vai dizer que quando Jesus é batizado, a voz de Deus brada dos céus, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, Deus dizendo: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Desta maneira começa o ministério de Jesus. Mateus vai pregar Jesus como rei dos judeus. A função de Mateus é pregar Jesus como rei dos judeus. Por isso que Mateus começa falando da genealogia de Jesus, porque ele precisava apresentar Jesus Cristo como rei dos judeus. Marcos vai pregar a Jesus como homem perfeito. Marcos ele vai pregar como servo sofredor, melhor dizendo. Marcos vai descrever as lembranças de Pedro, e Pedro descreve Jesus como servo sofredor. Lucas, que era médico, vai descrever Jesus como homem perfeito. Lucas não era judeu, Lucas era grego, era helenista, e por isso ele precisava apresentar um Jesus que era homem perfeito para os gregos, para aquela situação, para o contexto helenístico em que eles estavam inseridos. Mas o apóstolo João, que a quem eu tenho um apreço muito grande, ele vai descrever Jesus não como rei dos judeus, não como servo sofredor, não como homem perfeito, mas vai descrever Jesus Cristo como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele já começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito a partir dele. Porém este verbo desceu e se fez homem, e se fez luz em meio às trevas. Jesus começa o seu ministério como luz em meio às trevas. Jesus começa o seu ministério como a segunda pessoa da Trindade, que esvaziou-se, segundo o apóstolo Paulo em Filipenses, que esvaziou-se de si mesmo, se tornou um homem, servo, e foi obediente até a morte de cruz. Jesus como luz dos homens, como luz da terra, como verbo de Deus. No capítulo de número 4 que
nós acabamos de ler. Ele chega até a cidade de Samaria. Para você entender, eu não vou me deter muito aqui para não demorar muito tempo, mas Samaria era considerado um lugar amaldiçoado. Samaria, desde o livro de Crônicas até em diante, devido aos pecados de Jeroboão e devido à mistura que aconteceu na região de Samaria. Você vai lembrar comigo que no reinado de Jeroboão, o reino de Israel foi dividido em dois. Ficou o reino norte e o reino sul. O reino norte, Israel, e o reino sul, Judá. A casa de Deus, a casa de adoração, ficava em Judá, ficava no reino do sul. Porém, para que os cidadãos de Jeroboão, de Israel, do reino do norte, não descesse para Judá para adorar, Jeroboão fez igrejas, fez sinagogas, fez templos falsos, e ali aconteceu todo tipo de mistura, de idolatria, e por causa disso Samaria ficou amaldiçoada. E isso você vai entender o diálogo da mulher e Jesus em Saudade da mulher samaritana. Por quê? Porque Samaria era considerado um lugar amaldiçoado. Ninguém que era santo segundo a lei judaica, ninguém que era santo segundo a lei mosaica descia para Samaria. Havia uma rixa entre samaritanos e judeus por causa desta maldição e desta mistura que havia entre os povos, que houve entre os povos na história. Porém, meus amados e queridos irmãos, Jesus, que não tinha compromisso, aqui vai apertar um pouco, vai dar uma apertada. Jesus que não tinha compromisso com as leis humanas, Jesus que não tinha compromisso com os regimentos humanos, Jesus que não tinha compromisso com os pensamentos humanos, Jesus quebra o paradigma e desce até Samaria. Jesus quebra o paradigma e vai até a terra amaldiçoada. Jesus quebra o paradigma e vai até o lugar de trevas. Jesus quebra o paradigma e vai até o lugar de miséria. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aleluia, no meio desta mensagem. Você pode estar vivendo na maior miséria da tua vida, você pode estar vivendo debaixo da maior maldição da sua vida, você pode estar vivendo debaixo da maior desgraça da sua vida, mas eu profetizo pela autoridade da palavra que Jesus Cristo chegará. A miséria da tua história, a desgraça da tua história, e mais do que isso, quando Jesus chegar, a coisa será diferente. Eu profetizo que quando Jesus chegar na miséria da tua vida, quando Jesus chegar na maldição da tua vida, quando Jesus chegar na obscuridade da tua vida, fique tranquilo, porque a maldição se tornará em bênção, aquilo que é escuro será iluminado, aquilo que é desgraça virá graça. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem mais graça em Deus do que desgraça em você, tem mais luz em Cristo do que escuridão em você, tem mais graça em Deus do que desgraça em você. Jesus chega até Samaria. Dando um pouquinho mais de retorno aqui, meu irmão, por favor. Jesus chega até Samaria. E quando Jesus chega até Samaria, ele não chega de maneira divina, plena. Não, ele chega como um homem cansado. A Bíblia vai dizer, depois você leia, e Jesus cansado do caminho. Jesus cansado do caminho. Há momentos na obra que você vai cansar. Há momentos, obreiros, pastores, missionários que estão aqui, que você está correto, você é justo,
Você leva uma vida piedosa diante de Deus, mas há momentos que a batalha é tão grande, a luta é tão grande, a situação é tão complicada, que você cansa. Jesus cansou. Se Jesus cansou, imagina eu e você. A Bíblia vai dizer em outra passagem que Jesus dormia no barco. Leia um pouco antes e você verá que Jesus pregou, ensinou, curou e entrou no barco porque ele precisava dormir, que estava cansado. Mas o que eu aprendo aqui, pastor Darcy? O que eu aprendo aqui, meus queridos e amados irmãos? A maior lição missionária de todas as décadas, a maior missão missionária de todos os momentos, eu aprendo aqui que Jesus estava cansado. Eu não sei a distância precisa entre onde Jesus estava e entre Samaria, mas o que a Bíblia vai dizer é que ele estava cansado. Mas mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo quebrado, mesmo necessitado, ele pregou o evangelho, ele fez missões, ele evangelizou. Ei, meu amado e querido irmão, eu e você vamos cansar, eu e você vamos parar, eu e você vamos em muitos momentos nos sentir derrotados, mas a obra de Deus é maior que o nosso cansaço, o índio é maior do que o nosso cansaço, a obra missionária é maior do que o nosso cansaço. Aleluia. Está cansado? Continua. Irmã Eliezer, eu cansei de pregar, continua pregando. Irmã Eliezer, eu cansei de orar, continua orando. Irmã Eliezer, eu cansei de cantar, continua cantando. Irmã Eliezer, eu cansei de ser fiel, continua sendo. Irmã Eliezer, eu cansei de me consagrar, continua te consagrando. Eu cansei de estudar, continua estudando, porque a obra é mais importante, as almas são mais importantes. O campo missionário precisa ser conquistado. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, continua. Ai, me ajude a pregar, ajude o pregador a pregar. Diga para ele, diz para ela, continua. Não desiste, não para, não desanime, não fraqueje. Aleluia. Cansar é normal, de vez em quando as pernas cansam, o fôlego termina, o coração machuca, a alma chora, mas você precisa continuar. Tem gente que precisa ouvir o evangelho, tem gente que precisa ouvir a pregação, tem gente que precisa ouvir o que Deus tem para falar, e através de ti, Deus não vai levantar os profetas do Antigo Testamento, Deus não ressuscitará os pregadores do último século, não. É você. A missão de ganhar as almas para Jesus nesta era é minha e sua. Eu e você precisamos ganhar almas para Jesus. Eu recebo a autoridade dos céus aqui. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pai eterno, glória, Deus de graça, de misericórdia, aonde tiver um obreiro fiel, um pregador, um evangelizador, uma pregadora, uma evangelizadora, um missionário, uma missionária, que devido à caminhada cansou, fadigou, que devido à caminhada o seu coração está ferido, a sua alma está chorosa, eu te peço, Espírito Santo, segundo a orientação que há da tua parte, que uma unção
renovadora desça sobre cada pregador, sobre cada pregadora, sobre cada obreiro, sobre cada obreira, sobre cada missionário, sobre cada missionária, sobre cada crente fiel. Desça a unção restauradora, o Espírito Santo, e fala ao meu entendimento que doenças internas estão sendo curadas aqui nesta noite, corações estão sendo curados aqui nesta noite, emoções estão sendo restabelecidas aqui nesta noite. O pastor Daci me conhece, eu não brinco com esse tipo de coisa, mas Espírito Santo de Deus, o médico amado, o Paracleto do Eterno, está te curando, está te restaurando, está te enchendo, está suturando as tuas feridas. Eu vou parar de pregar por alguns instantes, enquanto você recebe renovo da parte de Deus. Vá recebendo. Eu sinto da parte dos céus que uma onda de renovo está invadindo esse santuário, está invadindo essa casa. Vá recebendo o renovo da parte de Deus. Eita glória! Vá recebendo o renovo da parte de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, cansado do caminho, assentou-se. E vem aquela mulher samaritana. Esta mulher samaritana, ela era duplamente amaldiçoada. Ela era duplamente amaldiçoada. A primeira maldição era por nascer samaritana. A primeira maldição era justamente uma maldição hereditária, podemos dizer assim. Ela nasceu num povo já amaldiçoado, num povo que era afastado de Deus, num povo que era sinônimo, símbolo de pecado, num povo que era oriundo de miscigenação, de mistura, sendo que lá na lei Deus disse para o povo: não se misturem, não se casem com outros povos, vocês precisam ser puros. Portanto, ela já era alguém amaldiçoada. E a segunda maldição está no capítulo 4, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, está no capítulo 4, verso de número 16, em que Jesus vai dizer para ela: disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe então Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disse ele. Ou seja, além dela ser samaritana, ela era considerada uma prostituta. No contexto do Antigo Testamento, no contexto cultural em que Jesus estava inserido, isso era algo terrível. Primeiro eu preciso ressaltar que a Bíblia não é machista. A Bíblia sempre exaltou e enalteceu as mulheres. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia e da parte de Deus sempre houve uma valorização das mulheres. Depois você estude
Lá no livro de Gênesis, Números, Êxodo, vai ter o exemplo de umas mulheres que fez Deus mudar a lei dos homens para receber herança. Mas no contexto, nesta lei, no contexto sociocultural, uma mulher não tinha muito valor. Quase nenhum, para ser mais exato. Imagina uma prostituta samaritana. Esta mulher vivia uma vida desgraçada. Estudiosos da Bíblia vão dizer que o horário em que ela buscava água era o horário que ninguém saía na rua. Que o horário em que ela ia pegar água era o horário que a cidade, as ruas estavam completamente vazias. E justamente vão dizer e especular que ela saía nesse horário porque ela não queria ser incomodada por ninguém. Porque ela era desvalorizada por ser samaritana e era desvalorizada por ser considerada uma prostituta. Ninguém valorizava aquela mulher. Pelo contrário, todo mundo olhava para aquela mulher como um lixo, como um problema, como um exemplo de tudo que é errado, até Jesus chegar na vida dela. Ela era um lixo até Jesus chegar, era desvalorizada até Jesus chegar, era prostituta até Jesus chegar, era maldita até Jesus chegar, era sofredora até Jesus chegar, era tudo de ruim até que o dono da graça chegou. E aqui nós temos a primeira reação de um evangelho missionário naquilo que nós acabamos de ler. No capítulo 14, Jesus vai dizer o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele como uma fonte de água viva. E aqui está a primeira reação, ou o primeiro resultado de uma pregação missionária, ou do evangelho missionário. Ele gera vida, ele gera vida. A pregação missionária, o evangelho missionário gera vida. É cientificamente comprovado que nós podemos passar 4, 5 meses sem ingerir nenhum tipo de alimento sólido na boca, mas você fica apenas 3 dias sem beber um copo d'água. Por quê? Porque água é vida, a água gera vida. Aonde tem água tem vida. Jesus está dizendo para aquela mulher: tu vive uma vida morta, tu vive perambulando por aí, mas tu não tem vida nenhuma. Tu toma uma água de uma cisterna e a vida que tu leva é uma vida triste, desgraçada, vazia. Mas eu te digo, mulher, que quando tu beber da água que eu lhe der, tu terás vida novamente. Eu gerarei dentro de você vida novamente. Eu preciso que você entre na Bíblia comigo. Jó vai dizer que a esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas ela brotará. O profeta, aleluia, o profeta Ezequiel teve uma visão, se eu não me engano, no capítulo de número 47. Ezequiel estava no meio da tribulação, no meio do exílio. O profeta do exílio, capítulos antes ele teve a visão do vale de ossos secos, capítulos depois ele vai ter visão do rio do Espírito. Ele vai dizer: quando o Senhor me mostrou esta visão, ele me botou no lugar e fluiu um rio da parte oriental do templo. Eu preciso dizer, eu entrei neste templo, eu entrei neste rio, e o que estava comigo disse: caminha mais um côvado. Eu caminhei e a água estava nos meus garrões. Eu caminhei mais um pouco, a água estava sobre meus joelhos. Eu caminhei mais um pouco, a água estava nas minhas virilhas. Eu caminhei mais um pouco e já era um rio que eu precisava nadar, porque eu não dava mais pé. Segura, a visão continua dizendo: ele me tirou de dentro da água e me mostrou, e por onde o rio passava, o que era
era deserto se transformava em campo fértil, aquilo que era lodo se transformou em depósito de sal, e até mesmo no Mar Morto, quando ele desagou, toda sorte de vida começou a existir, porque o rio de águas vivas começou a fluir da parte de Deus. O evangelho missionário traz vida. Porém, o que mais me chama a atenção na profecia de Ezequiel, que espiritualmente se cumpre na vida desta mulher, é o Mar Morto. O que é o Mar Morto, irmão Eliezer? O Mar Morto é uma das maiores riquezas que existe no mundo. Todos os minerais estão no Mar Morto. Até pouco tempo atrás existiam guerras por causa do Mar Morto. Porém, esse Mar Morto que é bonito, esse Mar Morto que é cheio de riquezas, esse Mar Morto que é sendo de competições, esse Mar Morto que hoje todo mundo viaja, tem produtos medicinais de vindo do Mar Morto, tem propriedades medicinais do Mar Morto. Esse Mar Morto nada mais é do que o maior símbolo de juízo de Deus. O Mar Morto foi tudo que sobrou de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia vai dizer que fogo desceu do céu. O campo missionário nada mais é do que o juízo de Deus. O campo missionário nada mais é do que um lugar maldito. O campo missionário nada mais é do que um lugar de trevas. Até pode ser rico, até pode ser bonito, até pode aparentar ter propriedades, mas é morto, é símbolo de juízo. Mas quando Jesus chegou naquele símbolo de juízo que era a samaritana, rios de água viva começaram a fluir dela. O evangelho missionário chega até o lugar de trevas, e naquele lugar o evangelho gera vida. Portanto, evangelho que não gera vida não é evangelho. Vai apertar um pouquinho, tá, um pouquinho. Que nem diz os nossos irmãos mineiros, mais um cadinho. Evangelho que não gera vida não é evangelho. Se você não está gerando vida, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Se você não está gerando vidas, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. O seu evangelho é farisaico, o seu evangelho é engessado, o seu evangelho é litúrgico, o seu evangelho é religioso, porque você não está gerando vida. Mas se você está gerando vida, pode dar glória a Deus, porque você está no verdadeiro evangelho. A primeira coisa é que o evangelho missionário produz vida. Repita comigo: vida, vida, vida. Agora diga para quem está à sua direita e à sua esquerda: a partir de hoje você produzirá vidas. A partir deste congresso de missões você produzirá vidas. É muito bom pular, é muito bom rodar, é muito bom bater palma, é ótimo falar em línguas estranhas, mas você tem que sair daqui cheio para produzir vidas. Você precisa sair daqui aceso para iluminar lá fora. Você tem que sair daqui amando a obra missionária e querendo ganhar mais um para Jesus. Se cada crente entender a descarga espiritual que está recebendo neste congresso, eu te garanto que no próximo ano esta casa estará abarrotada de gente, de vidas que foram geradas através do evangelho que você vive, porque o evangelho produz vidas. Jesus vai dizer: se o grão de trigo cair na terra e não morrer,
ele fica só, mas se ele morrer, ele produz vida. Jesus vai dizer: eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que pedir em meu nome recebereis. O Provérbios vai dizer: aquele que ganha a alma sábio é, porque o Evangelho produz vidas. Em segundo lugar, ainda dentro do texto, o Evangelho só não produz vidas, como ele também cura a pessoa na qual ele está produzindo vida. Veja o que Jesus vai dizer: mulher, acompanhe a Bíblia, fica com a Bíblia aberta. Veja o que Jesus vai dizer. No verso de número 9 vai dizer o seguinte: disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esta mulher tinha uma grave doença interior. Veja o que ela disse: como tu sendo judeu, como tu sendo judeu, como tu sendo um rabino, fala comigo, que sou desgraçada. Como que tu, sendo um rabino judeu, doutor da lei, fala comigo, que sou considerado alguém completamente uma vida desgraçada, como? Uma miserável. Jesus precisava curar aquela mulher. Sabe qual é o maior mal da nossa geração hoje? Sabe qual é a doença que mais mata hoje? Não é AIDS, não é ebola, não é o câncer, não é a malária. A doença que mais mata hoje se chama depressão. Uma certa vez saiu um dado, não me recordo agora de maneira precisa que dado era esse, mas esse dado dizia que de cada 10 pessoas no mundo, pelo menos de 3 a 5 pessoas, se não me falha a memória, entraram em depressão ou estavam em tratamento de depressão. Boa parte das mortes que nós estamos vendo nos dias de hoje são por parte da depressão. Eu já contei isso há 2 anos atrás, quando estive aqui no congresso. Eu e a irmã Carla fomos missionários regionais da cidade de Roca Salles, lá onde aconteceu toda essa desgraça ecológica que nós acompanhamos nos últimos anos. E nós, em 5 meses que estávamos naquela cidade de Roca Salles, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, um povo trabalhador, uma região muito rica, mas em 5 meses que nós estávamos lá, antes de 6 meses, 4 homens tiraram a sua vida. 4 homens tiraram a sua vida. E eram microempresários em ascendência econômica, com a vida praticamente direcionada, mas tiraram a sua vida. Por quê? Porque não aguentaram a depressão. Mas quando Jesus chegou na vida desta mulher, ele disse: mulher, eu sei da ferida que tu tem, mas eu tenho a solução para a tua alma. Olhe para cá, crente. O Evangelho é a solução para o mundo. O Evangelho está clamando por você. O mundo está clamando por você. Eu e você temos a palavra que pode mudar a vida. Eu e você temos a palavra que pode mudar a história. Através de você, alguém que está sucumbido em problemas emocionais pode se tornar um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária,
porque o Evangelho cura a alma. Eu digo e repito, o Evangelho cura a depressão, o Evangelho cura a opressão, o Evangelho cura a alma do ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, a Bíblia vai dizer, Hebreus vai dizer, que a palavra é como uma espada de dois fios, que vai até as juntas e medulas, ao espírito, e é capaz de discernir pensamentos e emoções. Eu não entendi, pregador, eu te explico. A palavra de Deus muda de dentro para fora, ela entra, cura, transforma, regenera, e a pessoa exala a transformação do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo vai dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, que é piada para judeu, que é piada para grego, que é vergonha para judeu, para nós a palavra é poder de Deus. Ele vai levantar e dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque aquilo que a filosofia não faz, aquilo que a matemática não faz, aquilo que a sociologia não faz, aonde o remédio não chega, aonde o bisturi não chega, aonde a psicologia não chega, aquilo que os homens não fazem, o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de fazer. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Urabai xarabagala xarabacam, urabacam xaralabagalas. O salmista vai dizer que a palavra de Deus, ela é como mel ao nosso coração, ao nosso paladar. Provérbios vai dizer que a sabedoria de Deus é maior, é melhor, é mais linda, é como maçãs em salvas de prata. A palavra de Deus é capaz de mudar a tua vida. Eu não sei que maneira você entrou nesse santuário, e quem está me escutando, eu não sei que maneira você chegou nessa filmagem, mas de uma coisa eu sei: o Evangelho é capaz de mudar a sua vida, de gerar vida em você, de curar os seus sentimentos. Eu estou encaminhando para o final, eu já estou terminando. Em terceiro e último lugar, só o Evangelho é capaz de tornar, só o Evangelho de missões é capaz de tornar a maldição em bênção. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só o Evangelho é capaz de transformar a maldição em bênção. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Não existe religião no mundo que consiga transformar a maldição em bênção. O máximo que as outras religiões, com todo respeito a quem tem outras religiões, mas eu lhe afirmo que o máximo que as outras religiões conseguem fazer é mascarar o problema da sua vida, é mascarar o problema através da religiosidade, mas o Evangelho consegue transformar a maldição em bênção. Onde é que está isso na Bíblia, Eliezer? Continue lendo comigo. Veja o que Jesus vai dizer. Disse a mulher ao Senhor, verso 19, capítulo 4, verso 19. Disse a mulher ao Senhor: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós samaritanos adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier nos explicará tudo. Disse Jesus: eu sou o que fala contigo.
maldição de Samaria, a maldição da religiosidade e a maldição de aguardar o Messias. Jesus chega para dizendo: mulher, o Messias está na tua frente, mulher. Ei, missionário, missionária, pregador, pregadora, o Cristo está à tua frente. O Cristo do Evangelho está à tua frente. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Isso não estava na mensagem, mas me veio da parte do Espírito Santo de Deus, quentinho do céu, pastor Daci. O Evangelho encarnado está à tua frente. Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera não vos fará mal nenhum. Jesus Cristo vai dizer: sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está à nossa frente. Jesus está à nossa frente. Continue com a Bíblia aberta comigo. Continue com a Bíblia aberta comigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está à tua frente. Aleluia. Fica tranquilo. Eu sei que de vez em quando o mar fica revolto, de vez em quando a tormenta assusta, de vez em quando o faraó é poderoso. Mas fique tranquilo, Jesus está à nossa frente, glória a Deus. Jesus está no nosso barco, glória a Deus. Jesus está no nosso barco, por favor. Eu preciso seguir a direção do Espírito Santo. Esta mão abençoada que você levantou, coloque no ombro de quem está perto de você e diga para ele: Jesus está à nossa frente. Diga, diga, diga. Meu querido irmão do teclado, vem cá, por favor, me ajuda. Se você puder, pode cortar o fundo musical, por favor. Jesus está na nossa frente. Jesus está na nossa frente, Nicolas. Jesus está à nossa frente, pregadores, missionários. Jesus está à nossa frente. Minha querida Jocum, Jesus está na nossa frente. Jesus está à nossa frente, igreja. Eu vou parar de pegar, eu sinto que uma unção de graça, uma unção consoladora entrou neste santuário. Era baixo e calado. Eu sinto ele caminhar aqui nesse santuário. Jesus está à nossa frente. Permaneça com a Bíblia aberta, eu já estou encaminhando para o final. Verso de número 28.
A Bíblia vai dizer: então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. Grife essa parte. Grife esta parte. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus e esta mulher ficaram conversando. Mas veja que ela foi ao meio-dia, no pico do calor, sozinha, tirar água, para ninguém a incomodasse. Para que ninguém a incomodasse. Para que ninguém a enxergasse. Porque ela era maldita. Era uma samaritana duplamente amaldiçoada. Mas esta maldição, depois de Jesus, segundo o verso que nós acabamos de ler, vai dizer que ela foi e falou com o povo. Você não entendeu, mas eu explico. Esta mulher, que era duplamente maldita, maldita pela lei e maldita pela sua condição de ser considerada uma prostituta, que fugia da sociedade, que vivia na solidão, que vivia com uma vida amargurada, que vivia uma vida desregrada. 5 maridos, irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, só pode ter uma vida emocional destruída, uma vida desgraçada, uma vida sem base. Mas esta mulher, que era desgraçada e maldita, ela diz, a Bíblia vai dizer que depois que ela encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a água da vida, o Verbo encarnado, ela deixa o seu cântaro e vai até o povo e prega: eu achei o Messias, eu encontrei o Messias, ou melhor, o Messias me encontrou, eu estou à frente do Messias. O evangelho missionário é o único que pode transformar a maldição em bênção. Nós estávamos conversando hoje, eu termino aqui, sobre o culto no presídio. Lá em Porto Alegre, tem um amigo meu, que ele é considerado missionário dos presídios. O Ezequiel, Assembleia de Deus de Porto Alegre, tem o trabalho de Ezequiel como um projeto missionário. E ele é considerado missionário dos presídios. E uma vez eu tentei me inserir nesse universo, mas não consegui por causa de documentação e burocracia. Mas eu falei para Ezequiel: me explica, eu tenho curiosidade. Como é que é lá? Ele tem culto no Central, tem igreja no presídio feminino, no Madre Pelletier, e ele também atende os presídios lá de Charqueadas de segurança máxima. E um dia, eu conversando com ele, né, enfim, dialogando sobre o ministério, sobre missões, sobre pregação, e ele mostrou um vídeo do pessoal do presídio de segurança máxima. Os camaradas estão condenados a 80, 100 anos de prisão. Nunca mais sairão da prisão. Tem no máximo 2 horas de sol por dia, 2 horas de sol por dia. Os caras não têm vida, não tem nada, são enjaulados que nem bestas feras. Mas ele mostrou um vídeo. Depois nós divulgamos o campo missionário, no departamento de missões, de mais ou menos 20 presos sendo batizado nas águas. Detalhe, eles iam chorando até a piscina, chorando. Eles desciam as águas, e quando subiam das águas, boa parte deles foi batizada com o Espírito Santo.
conheci a dupla, os velhinhos lá, amor, fugiu o nome, Hamilton e Marlene, meus amigos, uns velhinhos, coisa mais querida. Hamilton e Marlene, por algumas vezes nós tivemos algumas agendas juntos, e eles têm aquele hino muito famoso chamado Pássaro Livre. Pássaro Livre, quem é da antiga vai saber, Pássaro Livre. E eles cantando num dos congressos missionários que nós estivemos juntos, e eles foram contar o testemunho desse hino, que na época, Hamilton e Marlene é uma das primeiras duplas evangélicas a fazer sucesso mundo afora. Viajavam dias e dias de ônibus, e aí eles contando o testemunho, só de caminhada, tem mais ou menos 50 anos só de ministério, 50 anos, 50, 60 anos só de caminhada, só de estrada. E eles contando que esse hino nasceu de um dia que eles foram cantar num presídio. Chegaram no presídio, o culto, aquela coisa toda, e eles começaram a cantar um hino que não era o Pássaro Livre. E diz que quando eles estão adorando ao Senhor, cantando o hino, um dos presos se converte, ouve o hino, se joga dentro da prisão, dentro na grade, se encosta na grade e começa a gritar dizendo: eu estou livre, a minha alma está livre, eu me sinto liberto, Jesus libertou a minha alma. E daí que nasceu o hino Pássaro Livre. Por quê? Porque o evangelho transforma a maldição em bênção. Se coloque em pé.